pessoal. Então agora a gente dá início à nossa quarta textura de renderização em produtos, que são os materiais poliméricos, né, ou plásticos, como a gente conhece mais. É, Vou falar um pouco sobre, né, é uma aplicação um pouquinho diferente daqueles conceitos todos que a gente já tinha trabalhado ultimamente na aplicação das outras texturas. Em relação aos plásticos especificamente, a gente tem os plásticos que são opacos, né, e os translúcidos. E dentro desses materiais opacos, a gente tem aqueles que são de brilho menos intenso, né, que são os materiais mate, e aqueles de brilho mais intenso, que são os materiais mais brilhantes aqui. Então, em relação à diferença entre os dois, aqui, né, foi colocado um material aqui que tem uma superfície um pouquinho mais fosca e esse vermelho aqui tem a superfície um pouquinho mais brilhante. A gente vê que em relação aos opacos de brilho mais baixo, a gente vê que os brilhos que aparecem neles são mais suaves, né? Então, assim, tem menos branco presente na estrutura toda, o contraste entre áreas é mais baixo, as arestas deles são pouco definidas, né? Então, elas não têm aquele highlight branco formando ali na aresta dele, então ela acaba ficando um pouquinho menos definida. E existe uma baixa diferenciação entre tons. Então, assim, eu não tenho uma gama muito extensa de, né, por exemplo, nesse caso um azul aqui. Eu saio de um azul escuro, que é nessa face aqui, onde tá batendo, onde a sombra se pronuncia mais, né, ao lado oposto aonde a luz está batendo, e um azul mais claro nessa parte superior aqui, algumas linhas aqui de azul mais claro, mas no geral são poucos tons que conseguem fazer a formação dessa superfície toda. Quando a gente parte aqui para os materiais mais brilhantes, né, ele acaba sendo praticamente o oposto nessa lista que a gente vê que os fatores se comportam de uma maneira muito oposta, então os brilhos se tornam mais intensos, os contrastes entre áreas claras e escuras de reflexo eles se tornam mais pronunciados, né, mais contrastantes. As arestas se tornam melhor definidas quando a gente olha, por exemplo, aqui a borda desse material brilhante, ela tem esse branquinho ali em volta que deixa essa aresta com maior definição, né? E tem uma grande diferenciação entre tons. Se a gente pega aqui, então, enquanto eu falei que lá no azul a gente tem um azul mais escuro, um azul mais claro, praticamente dois tons fazem a formação da superfície toda. Quando a gente vai ali para o objeto vermelho, que tem um brilho mais intenso, a gente já vê presença de um branco, de um rosa, né? O rosa mais clarinho, os próprios vermelhos. Então, quando a gente vê nessa face aqui, que é uma face onde tem mais sombra própria do objeto, a gente vê um vermelho mais intenso. Na parte superior aqui, eu vejo esse vermelho com menor intensidade, mas além desse claro e escuro do próprio vermelho, eu vejo tonalidades de branco, de rosa claro, né? Então eu vejo uma formação maior de diferenciações tonais dentro desse objeto. Aqui dentro dos translúcidos é, né, aquela mesma abordagem que eu tinha falado com vocês na aula de vidro anterior, que é falando realmente sobre essa necessidade da transparência, né? Então o objeto translúcido a gente enxerga através dele em 100% ou em porcentagens menores, mas a gente vê uma passagem de luz através dele e a gente consegue, né, visualizar a transparência nele. E dentro desses objetos, mesmo sendo translúcido, também existe o mate e o brilhante. O que a gente acrescenta de informação além daquilo que eu estava falando no slide anterior é a translucidez, esse enxergar através. Nesse slide aqui, ele também é da Delphi Design Drawing, igual os que eu tinha colocado anterior. Ele traz objetos que me parecem muito ser de plástico, então eu coloquei ele nessa apresentação por isso, mas ele traz informações adicionais de forma de representação que eu achei interessante trazer para dentro desse conteúdo. Ele falou sobre o ponto de vista aqui, então ele, né, quem desenvolveu o material aqui, separa entre pontos de vista expressivos, os que são com a perspectiva do terceiro ponto de fuga, que eles falam que é o bird eye, né, que é como se eu estivesse vendo de cima o objeto, e as vistas mais informativas. Então, o que ele fala, né, das expressões
Mas das visões mais expressivas, ele coloca até uma que está aqui abaixo da linha do horizonte, né? Essa daqui tá, aliás, a linha do horizonte está abaixo do objeto, né? Ele está lá, a nossa linha do horizonte está como se estivesse no plano aqui do chão do objeto e a gente está enxergando essa redução dele para cima. Ah, ele chama essas vistas de vistas mais expressivas, né? Que tem uma distorção maior da perspectiva e tal. E essa daqui que ele coloca como vista informativa, ele fala que é um ponto de vista praticamente na linha dos olhos. Então é como se ele estivesse mais perto, eu conseguisse ver mais essa parte superior do objeto, né? Então, por exemplo, se ele estivesse querendo me mostrar algo que está nessa parte aqui do objeto, eu teria mais condições de ver porque eu estou colocando ele ali próximo, né, do ponto de vista do observador, e eu consigo ver uma parte grande dessa face de onde estaria o meu detalhe. Então aqui é interessante por isso. Aqui é um outro aspecto também que ele coloca que vai muito em relação àquilo que a gente fala da estrutura. Então aqui ele mostra relações de concepção prévia do desenho, levando em consideração só as proporções. Então ele fala que ele faz isso aqui levando em consideração as proporções gerais do objeto. E depois ele vem adicionando, né, os arredondamentos nessa vista aqui. Tem arredondamento, tem informação de material, tem informação de detalhe. Então, o que a gente estava vendo antes aqui, por exemplo, que essa parte de baixo é construída com uma elipse inclinada, aqui eu já entendo que essa parte, além dela ser construída com uma elipse inclinada, esse material que é aplicado aqui é diferente do restante do produto, né? Então, assim, a gente vê que são acrescentadas mais informações depois que ele faz uma vista prévia de proporções gerais, né? Então, é um recurso legal a gente não partir já direto para o desenho do produto que vai ser finalizado. Às vezes a gente fazer uma vista prévia, até na posição mesmo que a gente está querendo colocar, mas primeiro para entender proporção, para saber se a face que eu estou colocando está certa, se aquela altura em relação à largura dele está funcionando bem, depois eu parto para uma segunda vista que seria desse detalhamento, né? É um recurso legal. E aqui especificamente sobre os plásticos, então, esse é um produto que tem aplicação de materiais poliméricos com texturas diferentes, né? Ele é um aspirador de pó de mão, ele tem a base dele que é toda de plástico, né? Então as partes pretas dele aqui são de plástico. Essa parte que parece metal aqui é um plástico com acabamento metalizado. Então, né, não seria, se a gente não tivesse essa informação, se eu nunca tivesse visto esse produto, talvez seria uma informação que passaria ali como se ele fosse um metal, né? E não chegaria necessariamente a prejudicar o entendimento do objeto. Mas é interessante saber isso, né? Porque ele fez um acabamento ali que é como se fosse metalizado, só que sem grandes detalhes, né? Assim, porque o próprio acabamento de metal que essa peça plástica recebe, ele é um pouquinho mais fosco mesmo, ele não tem aquele brilho tão intenso assim. Então, se ele tivesse colocado muitas informações com um brilho muito exagerado, ele ia ficar muito gritante em relação ao restante do produto, e que não era a intenção. E aí essa parte aqui transparente, ela também é de plástico. Então a gente consegue ver lá por dentro, por trás, né? Aqui tem uma definição aqui das linhas posteriores do objeto. Então a gente consegue ver transparência, né? Eu vejo a estrutura dele lá dentro. Então é um objeto que reúne boas representações de plástico. Uma coisa que é interessante, né, saber dos plásticos é que eles são a cobertura deles é muito mais uniforme do que em outros produtos, né? Em outros tipos de material. Então, assim, quando a gente fala dos metais, a gente vê aquela formação das faixas, né? Tem áreas de reflexo e de sombra que são muito intensas. Quando a gente vem aqui já para nossa representação de plástico, vocês vão observar, né, ao longo dos desenhos que eu vou mostrar aqui, que a cobertura é muito mais uniforme. Claro que existe uma área de luz e sombra, onde está batendo mais luz direta, ele vai ficar mais claro, onde está uma área mais escura é onde a gente sabe que a luz não está batendo, então tem essas questões de luz e sombra que aparecem, né, em todos os objetos. Porém, a cobertura ali tirando assim, se é um plástico de alto brilho, que a gente às vezes pode até confundir com um metal, se ele tem um brilho muito intenso.
vocês vão ver que tem alguns objetos mais pra frente que chegam até essa confusão do material mesmo que está sendo aplicado. Mas de uma maneira geral, a gente cobre mais a superfície do objeto com uma tonalidade quando a gente está trabalhando com o plástico, tá? E aí a gente vem, por exemplo, talvez com pastel ou com outro tipo de material fazendo essa formação desses highlights, dessas areazinhas mais claras, tá? Aí aqui, essas chaves, né, parece chave de fenda aqui, elas têm aplicação de tipos de material diferentes também. E aí aqui tem pelo menos me parece, né, pela representação aqui, que tem um plástico emborrachado. Então nessa parte cinza a gente consegue visualizar uma suavidade maior nas transições. E ele dá até uma sensação quase que de aveludado mesmo, que essa textura da borracha traria. Então eu vejo, né, o brilho passa de uma maneira parecida no objeto todo. Então tá aqui uma faixa de brilho que está passando no objeto todo, só que cada parte do objeto que é feita de um material diferente faz o reflexo dessa luz de uma forma diferente. Então, nessa parte verde, por exemplo, do objeto, que me parece ser um plástico de brilho mais intenso, eu vejo a formação desse highlight branco aqui, né? Quando eu já vou lá para a área da borracha, ela já é mais suavizada. Eu não vejo um branco tão intenso aplicado ali, eu já vejo um cinza um pouco mais claro do que o tom do restante do objeto, né? Mas assim como nos outros objetos, esse highlight perpassa o objeto inteiro. E aí aqui na ponta ele me parece ser de metal, porque aqui a gente já vê uma transição muito mais brusca entre tons, a gente vê muito mais áreas brancas, né, sendo deixadas ali, então se a gente for parar para observar, os tons de cinza são até parecidos, os que são aplicados nessa parte aqui do produto da frente e nessa parte aqui que eu falo que parece que é borracha. Os tons de cinza são parecidos, o que muda é a proporção. Então o cinza que está aparecendo aqui nessa faixa de baixo, né, da parte de metal, ele é do mesmo tom desse daqui, só que esse ele vai suavemente passando pro restante da peça. Aqui ele fica praticamente só nessa faixa no metal, né? Então essa aqui é a diferença. Esse controle, né, de videogame, ele dá essa sensação de rugosidade, né? Assim, ele não tem pelo menos do meu repertório, né, de controle de videogame, ele me dá essa sensação de que ele tem uma superfície granulada, que se eu passar a mão nele, eu vou entender que ele não é liso, né? Ele tem textura na superfície dele. E aí, quando a gente vê a aplicação das cores, né, do plástico que está sendo colocado ali, tá vendo aquilo que eu tô falando da cobertura intensa, né? Ele é uma cobertura mais uniforme. Eu vejo algumas áreas claras sendo colocadas aqui, mas a transição entre elas é suave, né? Ela não tem aquela formação de faixas muito intensas. Ele tem uma certa suavização de borda aqui, né, da linha, talvez pela sobreposição de várias passagens ali da marker, ele pode deixar essa sensação. Mas é uma cobertura quase que uniforme nele todo, com áreas mais claras, áreas mais escuras, mas isso vai muito que realmente na relação da luz e da sombra batendo no objeto. Aqui é uma representação também de um objeto que tem mais de um material, né? E pelo meu entendimento, aqui não dá para entender exatamente o que é o produto, mas pelo meu entendimento, essa peça laranja é uma peça plástica, tá? É uma peça que tem um brilho intermediário ali, porque a gente vê a formação desse highlight branco aqui em cima, né? Tem uma presença de um laranja mais intenso, um amarelo fazendo essa transição ali entre o branco e o tom mais escuro, que é esse laranja, né? Então tem uma certa gradação tonal ali, mas ela acaba não sendo tão intensa quanto seria um metal. O único highlight que está mais pronunciado realmente é esse mais clarinho aqui, mas se a gente observar, ele não é exatamente branco. Ele é um highlight que é como se fosse um laranja claro, né? Ele não chega exatamente a ficar branco aqui. Esse secador aqui, a gente vê. Ele me parece ser o mesmo caso daquele aspirador que eu estava falando no começo, que a peça de cima pode ser um plástico com acabamento metalizado, né? A gente vê também suave essa representação do tom metalizado ali, ele dá aquela sensação de um metal fosco, né? E aí aqui a aplicação no plástico a gente vê também muita uniformidade. Ele é um plástico preto, né?
e que a gente vê que o highlight mais intenso dele é um cinza intermediário, ele não chega nem a ser um cinza clarinho, né? Que é onde, por exemplo, estaria batendo essa luz aqui, ó, nesse ponto dele, em que a gente vê a formação de uma área mais clara. Quando a gente vê essa representação dos plásticos, principalmente os foscos, né, os mate, que é o caso desse produto aqui, a gente vê isso, ele vai sair do tom original dele, né, que seria o preto nesse caso, para um tom mais baixo, ele vai chegar ao cinza, tá? Dificilmente ele vai chegar a esse branco. Quando eu estava mostrando lá no começo aquele objeto vermelho, brilhante, lá a gente via o branco na borda, em outras partes do objeto, mas é porque ele nitidamente era um objeto de alto brilho, né? Aqui são produtinhos simples, né? Que eu sempre falo que é bom vocês pegarem coisas que vocês têm à mão para fazer essa representação. E a gente geralmente tem muitas peças plásticas pequenininhas na mão. Tipo as pontas de carregador, as tampas de garrafa, né? Enfim, produtos, interruptores, coisas que geralmente estão ali perto da gente. E que é bom para a gente observar essa relação de como a luz e sombra funcionam nele, esses reflexos, como que isso se comporta. E aí aqui são alguns exemplos de produtos feitos em plástico, praticamente a cobertura total neles com essa pequena diferenciação de tonalidade onde a luz está batendo. Esse objeto laranja aqui me parece ser um objeto de brilho mais intenso porque tem mais presença de branco nele, né? Então tem, por exemplo, nessas linhazinhas aqui de baixo, né? A gente vê a colocação do branco. Tem alguns pontos aqui em cima de highlight que a gente vê que é onde a luz estaria batendo mais. E ele mostra, né, quem desenvolveu aqui o objeto, está aqui o guache que ele está usando de referência, que foi o que ele utilizou para colocar esses highlights no objeto. Aqui é uma outra representação dele também. Uma coisa que é até interessante falar para vocês aqui, que eu vejo essas fotos dele, ele tem esse costume de tirar foto em perspectiva, né? Ele coloca o papel na mesa e tira a foto meio inclinada. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, principalmente vocês quando forem me mandar as fotos das provas, eu falo porque já aconteceu, evitem tirar foto com essas inclinações, porque pode acabar distorcendo a perspectiva e eu entender isso errado. Eu tô falando isso na dele porque ele me dá uma sensação um pouquinho de distorção, né, desnecessária aqui, porque ele tirou essa foto com o papel deitado na mesa e ele colocou uma angulação ali na fotografia que eu acho que acaba prejudicando isso. Mas enfim, a representação do plástico, a gente vê, por exemplo, essa peça amarela aqui, tem as áreas de amarelo mais claro, né, aqui quando a gente observa, que é o que mostraria esse sentido de modificação a modificação do sentido da face. Então eu tô, por exemplo, com um rebaixo e aí tem um ressalto naquela parte, então ali eu vou mudar o tom, vou botar mais escuro se é onde a luz não estaria batendo ou mais claro onde a luz estaria batendo. Então, nesse ponto que ele coloca mais claro aqui, eu entendo que ele tá mais elevado do que a parte logo ao lado da peça. É onde estaria batendo mais luz, né, nesse objeto. E aí é aquela questão da uniformidade que eu falo, né? Essa peça fica bem nítido, né? Uma grande uniformidade de representação da textura do material que está sendo aplicado nesse objeto. A cafeteira da Brown, que eu falo que volta, né, várias vezes, ela já foi usada no metal, agora ela foi usada no vidro e agora ela vem para o plástico. A gente vê a formação da linha de reflexo dele, né, dessa luz que passa pelo objeto todo, sendo absorvida de maneiras diferentes pelo tipo de material que está sendo aplicado ali. Essa peça plástica aqui em cima, a gente vê que ele foi feita uma aplicação do branco ali em cima, né? Me parece, não tem como ter certeza, mas me parece que foi uma aplicação da marca laranja por baixo ali, e por cima pode ter sido ou uma caneta de tinta mais opaca, tipo uma Posca, ou aquela da Faber-Castell, né? Que eu já comentei que eu já vi que o Reed usa, pode ter sido essa aplicação ou pode ter sido um pastel, né? Então o próprio pastel ali, se ele coloca aquele esbarro, né, que eu costumo colocar e passa ele por cima, ele carrega um pouco o tom do laranja que tá ali por baixo, só que ele clareia. Então a gente vê que tem uns pontos de branco mais claros aqui, né, na parte de cima, mas no geral ele fica como se fosse um laranjinha mais claro nesse ponto aqui, né? Então uniformidade com áreas um pouco mais claras onde a luz está batendo.
Aqui é uma peça que me parece ser toda de plástico, tem um pouco plástico transparente aqui em cima também, né? E tem a parte branca aqui plástica e a vermelha. É uma aplicação mais granulada. Eu acho que ele passou lápis de cor aqui em cima dessa representação, se eu não me engano. Porque ela tá com uma certa granulação que a marker muitas vezes não deixa, né? E a gente vê, né, áreas de highlight aqui, mas que também não dão um destaque muito grande no objeto, né? Principalmente porque ele está fazendo uma representação de um plástico branco, e aí ele vem com esse highlight branco aqui, que nesse ponto, né, essa linha aqui, eu acho que foi feito com aquela tinta mais opaca, né, aquela tinta branca mais opaca, por causa da definição que ele consegue de traço com ela. Então ela faz esse brilho, mas ele não chega a ter uma diferenciação tão grande do resto do objeto, ele fica mais suavizado. Aqui, outro controle, né, de videogame, ele também tem uma aplicação mais uniformizada. E aí a gente vê a aplicação do branco também aqui para fazer a área de highlight, né? Então, apesar do controle ser branco, foi feita uma cobertura de fundo aqui que pode ter sido, por exemplo, feita toda com lápis de cor, né, o branco ou pastel. E aí essas linhas aqui onde a luz mais próxima estaria batendo no objeto e formando esses highlights, esses brilhos um pouco mais intensos, foram aplicados com o material posteriormente. Então, essa tinta branca, o guache ou, né, algum outro tipo de tinta mais opaca sendo aplicada ali. Essa cadeira da Pantone, né, do Werner Pantone, eu coloquei 3 representações dela aqui que mostram como que esse trabalho do brilho ali, ele muda até o nosso entendimento em relação ao produto em si. Então, esse aqui é uma representação do Reed. A gente vê que foi feita uma cobertura bem uniformizada aqui do vermelho ao longo da cadeira toda, né? Teve a parte mais escura aqui onde estaria mais sombra e a parte mais clara onde estaria batendo mais luz aqui. A gente vê essa relação. Tem um bom highlight, né, colocado aqui na frente, ele é branco, né? Ele foi aplicado por cima da representação da marker, então ele pega um pouquinho dessa cor da marker, mas ele ficou bem intenso, né, em relação ao restante do objeto. Mas são alguns pontos de highlight são colocados aqui. E aí aqui a gente já vê então essa segunda representação da cadeira Pantone, que é abordando um pouquinho mais o brilho, né? Então o brilho aparece um pouco mais intensamente na segunda representação. Aqui, por exemplo, tem faixas, né, de áreas de brilho mais intenso. No branco fica um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente vê que tem o cinza intenso aqui, onde essa sombra estaria mais presente, né, onde bate menos luz. Tem um cinza mais claro aqui no assento também, e tem as áreas, né, brancas que foram deixadas aqui, que é justamente mostrando onde essa luz está batendo mais. Mas se a gente compara com a vista anterior aqui, do Reed, talvez essa aplicação um pouquinho mais granulada que ele deu da própria marca que ficou aqui, dá essa sensação de brilho menos intenso do que nessa segunda representação. E aí a gente chega nessa terceira representação aqui, da mesma cadeira, que está numa vista lateral, onde a gente vê muitos brilhos, né? Os tons que foram aplicados aqui, que é o que eu estava falando, ele tem uma diferenciação tonal muito maior. Eu vou do vermelho escuro, passo pelo vermelho mais claro, né? O vermelho vivo aqui, que seria o tom original da cadeira. Vou para esse vermelho mais claro, chego aos rosas e até o branco, né? Aqui, se a gente for olhar, um rosinha que está sendo aplicado nessa parte de trás, que mostra um brilho intenso formado ali pela luz batendo no objeto. Então, quando a gente vê essa representação aqui, por exemplo, se a gente não conhecesse o produto, poderia dar a sensação de que era um metal. Mas nesse caso, ela continua sendo uma cadeira de plástico, talvez com uma aplicação de um brilho mais intenso nela, mas ela continua sendo de plástico. Aí aqui, né, produtos, aquilo que eu falo, produtos que a gente tem à mão, então aqui me parece ser um descascador. Eu fico com essa sensação de que ele é um descascador. E aí a gente vê o cabo dele aqui todo de plástico, né? Tem a lâmina ali de metal nessa parte de cima aqui. Mas é uma aplicação bem uniforme de plástico, praticamente preencheu a área toda dele de cinza.
reforçou um pouco mais o cinza escuro na parte onde seria a sombra, né, onde bate menos luz. Na parte mais clara, que seria esse ponto aqui, além de passar menos vezes a marker, foi deixado uma linhazinha branca aqui que parece que foi aplicada depois, né, com uma tinta opaca ali por cima. Aqui é o produto que está até na capa da apresentação, né, que é um telefone com uma aplicação com plástico de altíssimo brilho aqui. A gente vê áreas com grande contraste, né, nessa modificação do tom. A gente vê bastantes tons também aqui, né, sendo representados. O próprio branco não é apenas o branco puro que é colocado ali, a gente vê que nessa área de cima, como o branco foi aplicado por cima da caneta marker, ele carrega essa cor também, então ele fica rosa claro. Nesse ponto aqui ele tá um pouquinho mais claro, talvez tenha sido deixado essa área sem preencher, né, pela marker, e aí foi aplicado apenas o branco ali naquele ponto. Me parece que foi de pastel, ou pode ter sido guache, caneta, né, caneta de tinta mais opaca, enfim, mas teve a gente consegue perceber essa gradação tonal grande, né, no objeto, com essas áreas de transição brusca, que é o que faz a gente entender esse brilho. Aqui são representações mais rápidas, da Delphi Design Drawing também, e a gente vê que tem grandes áreas aparecendo aqui, né, de branco, né, presente nessa estrutura. E aí, assim, pode ter sido uma representação de pastel, me parece pastel, porque tem essa área vazando aqui pra cima. Pode ter sido pastel, pode ter sido com aquele airbrush que às vezes o pessoal prende na marker, né, e ele, pelo ar mesmo, ele faz esse espalhado da tinta, assim. Eu acho que mais pra frente aqui tem um desenho de um designer que usa muito essa técnica. É até interessante olhar no Instagram dele, ele mostra essa aplicação. Mas aqui então a gente vê a aplicação do plástico, ela é bem uniforme, né? Tem também, ó, o vermelho aqui, né? O vermelho intenso nessa parte e o rosa claro aqui nessa parte, então mostra essa diferença tonal sem necessariamente chegar ao branco. Mesmo produto que eu tinha colocado falando do metal, agora eu falo do plástico nele. Então, aqui o plástico preto nele, também a superfície toda coberta, né? Saindo do preto, que é o ponto de maior sombra ali, indo para cinzas mais claros, mas não chegando a cinza clarinho nem nada. Ele é uma aplicação bem uniforme. Mesma coisa na parte do batom em si. A gente pode interpretar esse batom como um plástico mate, né? Ele tem esse baixo brilho, essa baixa diferenciação de linhas ali, de onde tá batendo mais luz, para onde tá vindo mais sombra, né? Ele tem essa transição um pouquinho mais suavizada mesmo. E bastantes tons, né? Então ele sai desse vermelho aqui, vai indo pro laranja, pro rosa, até chegar num branquinho mais claro, bem suave ali no meio. Essa representação, ela tem, né, aqui nas arestas, se a gente for olhar dos objetos, tem muita área clara, né? Então a gente vê que a cor original do objeto, né, a que aparece mais intensamente ali, ela é cortada por uma área mais clara. Então, por mais que não chegue necessariamente ao branco, né, se a gente olha que o objeto ele é tipo um cinza azulado escuro, assim, né? E aí a sombra não, o reflexo dele, onde está essa parte mais clara, ela é azul clara, né? Então ele não, nesse ponto aqui, ele não chegou ao branco. Ele é um objeto de brilho intenso, porém ele não chegou a formar aqueles brancos mais detalhados, assim, mais delimitados. Uma coisa que ele coloca aqui que também dá muita informação pra gente sobre o brilho do objeto é o reflexo dele voltando nele mesmo. Então a gente vê nessa cadeira aqui, né, nesse assento aqui, que a gente tem essa área aqui, ó, de como se fosse o reflexo dessa parte, desse braço aqui do assento, voltando e refletindo no próprio assento, né? Então, quando a gente junta é uma cobertura uniforme, né? A gente tem grandes áreas cobertas aqui. Eu vejo gradação tonal, eu saio da minha cor original do produto ali e vou um pouco para cima e um pouco para baixo, né? Eu vou em relação ao preto quando eu estou aplicando nas áreas onde bate menos luz
e eu vou em relação ao branco nas áreas onde bate mais luz. E além disso, o acréscimo do reflexo, né, ele me dá essa informação sobre o brilho, o alto brilho dele. Né? Então é mais um fator a ser acrescentado aí. A gente vê que acontece nesse assento também, a mesma coisa, né? Aqui é uma cadeira do Philip Stark, que ela tem essa cúpula de plástico também, e a gente vê o brilho, ele, né, é um papel de meio tom, em que esse branco foi acrescentado em cima dele e esse cinza aqui foi colocado mostrando essa área de luz e sombra aqui. Mas é uma representação que poderia até ficar confusa, por exemplo, parecendo um objeto translúcido. Se ele tivesse colocado um pouquinho mais de definição de traço aqui, é um objeto que eu acho uma representação muito bonita, né? Muito interessante. Mas eu ainda acho que talvez colocar um pouquinho mais de contorno aqui traria mais informações pro objeto, né? Quem nunca viu, quem não entende que esse é um desenho de designer e provavelmente o produto que ele está fazendo foi projetado por um designer, é algum ícone, talvez ficaria essa dificuldade de entendimento do que especificamente é o produto. Aqui é justamente o desse Joey aqui, o Joey Zeledon, que eu tinha falado sobre a aplicação do airbrush. Ele aplica muito, então depois vale a pena até vocês abrirem o Instagram dele, não sei se vocês já seguem, pra entender como que ele faz ele defende, né, o resto do papel todo com post-it, aí ele faz essa aplicação e tal. Os desenhos eles são bem interessantes. E aí aqui em relação a essa representação da Sharpie, ele, né, a peça é toda de plástico, plástico preto aqui na ponta, o plástico cinza mais pro final do corpo, e é um plástico de alto brilho. A gente vê pela representação, tanto na representação do desenho, né, da tampinha dele aqui e do corpo do objeto, quanto nas originais, que a gente vê que estão aqui em volta, a gente vê que esse brilho é bem intenso, né, o que está sendo refletido ali na superfície do plástico. E a gente vê isso sendo bem representado aqui no produto. Aqui ele até coloca qual que é o plástico, né, que ele está usando, o polímero, é um polietileno de alta densidade. E o brilho que é colocado nele é bem baixo, né? A gente vê que é praticamente uma cobertura toda uniforme, tem um brilho aqui, ó, sendo formado nessa área, né? A única informação que ele dá de highlight de brilho aqui pra gente é isso. Mas ele, no geral, praticamente uma cobertura de uma cor única, uniforme aqui. Esse já é um produto que tem também tipos de plástico diferentes, né? Então, além de plástico com cores diferentes, tem plásticos com superfícies diferentes. Tem as mais brilhantes e mais foscas sendo representadas aqui. Tem essa parte amarela, né? Que a gente vê o highlight aqui mais intenso. Tem essa parte de trás que pode ser que ela seja até emborrachada, por exemplo, né? Ele tem Se a gente aproxima aqui, a gente vê que tem luz e sombra também, tem áreas mais claras aqui no interior da pega do produto, mas de uma maneira geral, assim, ele é bem uniforme, o preenchimento dele, né? Tem, por exemplo, onde estaria batendo menos luz, né, que são nessas partes aqui de trás, ele deixa mais escuro, mas no geral a cobertura toda do objeto é muito parecida, da parte preta ali. Esse aqui é um produto que eu deixo porque ele tem os defeitos dele que eu acho bem importantes de destacar aqui. Ele, né, é um fone de ouvido, né? Então aqui tá o fone e aqui tá o ajuste do volume e tal. E aí, ele me parece ser um fone de plástico, né? Do nosso entendimento, assim, um fone seria de plástico. E aí ele faz uma delimitação de faixa tão intensa nesse ponto que fica parecendo que ele é de metal, tanto na parte cinza quanto na parte vermelha. Porque tem muita formação de faixas, ele até faz, né? É o vermelho, que é como se fosse o tom original do produto. Tem aquele rosinha, que eu tava falando, que é como se fosse um tom que tá mais clarinho, mas não chegou ao branco ainda. E ainda tem o branco. Então, assim, ele dá uma sensação pra gente de brilho muito intenso desse material, que me chega a dar a sensação de ser metal, de tão intenso que ficou. E aqui na parte que deveria, inclusive, ser mais macia, né? Geralmente no fone, essa parte que entra no ouvido, ela é de material emborrachado.
Então, aqui mais ainda, essa superfície deveria ser suave, né? Essa representação mais suavizada. Então, é bom para a gente entender como que, às vezes, né, essa aplicação meio errada do brilho aí, ela dá uma informação errada para quem está entendendo o nosso objeto. Já na representação aqui do ajuste, eu acho que ele foi muito mais feliz nessa delimitação das áreas. Então a gente vê que também tem o vermelho, tem o rosinha e tem o branco. Só que a forma que foi montado, né, não foi feito tantas faixas assim de representação diferentes. A gente vê que ficou esse vermelho mais aqui para perto, mais para a borda, depois uma área maior desse rosinha aqui e o branco ficou realmente para onde estaria batendo mais luz. É para onde o objeto está virado em direção à luz, que é essa parte superior dele. Então, acho que a própria proporção da aplicação aqui dessas cores deu uma suavidade, uma sensação melhor, né? Dessa definição aqui das áreas claras e escuras, do brilho mais intenso ou mais suave do plástico. Aqui é uma outra também que eu coloco, mais do ponto de vista da prancha, né? Ele é uma representação muito boa, né? Muito bem feita. A gente entende facilmente que é um plástico pela aplicação mais uniformizada também. Tem um branco aqui mais intenso, dando essa sensação de highlight. Como prancha, ele é super interessante porque ele mostra, né, uma aproximação. Aqui está o produto, então o produto geral, né? Ele está aqui centralizado, tem uma vista aproximada dele em relação a talvez a parte de trás, do que estaria aqui atrás nessa outra vista que a gente não consegue ver. E aqui por baixo de tudo, ele colocou uma vista da aproximação dessa ponta, né, do produto. Então é uma representação como prancha super interessante. O que eu acho que poderia ser um pouquinho melhorado aqui nessa prancha é o contraste entre o que é fundo e o que é o produto em si. Como ela é uma prancha toda muito escura, né? O próprio secador aqui que ele representou, ele parece um marrom escuro, assim. Como ele todo já é de uma cor muito escura, talvez se ele tivesse colocado uma borda branca em volta, dar uma pausa ali no preenchimento do que está embaixo para conseguir fazer o destaque desse secador que está sobreposto, né? Daria mais informação pra gente em relação à prancha, porque quando a gente bate o olho ali, a primeira coisa que vem pra gente é essa escuridão da prancha. Então a gente olha, beleza, escuridão, uma prancha cheia, muita informação. Depois eu vou parar pra prestar atenção e decifrar cada um dos detalhes, né? Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque eu falo muito pra vocês para iniciar esse raciocínio de prancha, que é o que a gente vai aprofundar no semestre que vem. Então, assim, desenvolver esse olho para isso, para olhar e falar, pô, é uma prancha legal do posicionamento. Escolher colocar o detalhe ali junto, por trás, com uma aproximação grande, mas que eu não preciso ficar fazendo bolinhas uma do lado da outra, é interessante, eu tenho que cuidar, porém, com o acabamento, para eu também não dificultar esse entendimento de quem está olhando o produto. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de plásticos transparentes também, né? Alguns já são até os que eu já tinha colocado na apresentação anterior, de vidro, mas é mais pra, né, pra treinar o olhar aqui, já que a gente tá falando dos plásticos. Essa representação de caneta aqui, a gente tem a sensação de ser um plástico laranja, transparente por fora, com o dispositivo de funcionamento da caneta lá dentro bem destacado. Como foi colocado uma linha de contorno bem definida dentro do mecanismo lá, a gente entende a transparência daquilo que está ali por cima, né? Mas talvez a definição dos mecanismos internos tenha ficado nítida demais, assim, ele acaba brigando um pouco pelo entendimento do que está por fora, do formato geral da caneta, da lapiseira aqui, mas tudo depende muito do que a gente também está querendo explicar. Se for um produto que está querendo explicar esse mecanismo de funcionamento, ele tá ótimo, ele funciona muito bem, né? Ele tá bem destacado, ele tá bem visível ali, e a gente consegue também ter informações sobre a parte externa da caneta com essa transparência. Então, vocês terem em mente o que é a informação que eu quero passar com esse meu desenho para a gente saber o que a gente coloca mais linha de contorno, o que a gente não coloca, o que a gente traz mais nitidez, né? Aí aqui também produtos, né? Esses aspiradores de pó de mão, parece aquele que eu coloquei lá no começo. A gente vê essa areazinha
em que eu consigo ver o interior, né, do objeto, a textura toda, tem essa uniformidade de cobertura dele também, deixando algumas áreas claras, mostrando que é um plástico transparente de alto brilho. Mesma coisa que eu tinha colocado lá também, nessa formação da sombra projetada, né? A sombra projetada de um plástico transparente carrega a cor desse plástico também para o chão, ali onde a sombra se projeta. Esse objeto, aquilo que eu tinha falado, que eu não sei se é vidro ou se é plástico, mas que a gente também, pela informação que foi dada da água ali no interior também, a gente entende essa translucidez. A cadeira do Charles e da Ray, que tem a concha dela é transparente nesse caso, né? Ela é tipo de um acrílico transparente. Então a gente consegue ver a estrutura dos pezinhos ali por baixo, né? Aquela história que eu tinha falado de que com traços muito simples foi dada essa informação da forma da cadeira e da transparência que ela continua tendo que passar. Cadeira do Philip Stark, aqui que traz poucos traços e poucas cores, né? Basicamente aqui o branco e o cinza fizeram as vezes de luz e sombra do objeto, mas é um plástico transparente também. Outro exemplo também de cadeira transparente, né? A gente vê a estrutura dele lá aparente, de onde o pezinho tá, de onde ele sai dentro da estrutura da cadeira, mas é basicamente também áreas, né? De linhas de onde está ali o reflexo, linhas de onde está a sombra. Aqui já são alguns desenhos meus que eu fiz de plástico também. Acaba que é isso que eu falo, assim, eu fui procurar os meus desenhos de plástico e eu vi que tem muito mais objeto de plástico do que de outros tipos de material, porque acaba que o nosso contexto, né, o entorno da gente, ele é muito cercado de plástico, né? Então aqui é a representação da caixinha de fone de ouvido. Então a tampa dele é transparente, então a gente vê através dessa face aqui da frente eu consigo ver a estrutura dele lá dentro, né? E é isso que dá a informação da transparência do objeto. Essa parte aqui não é translúcida, então foi basicamente feita com cinza, né? Onde o fone está colocado aqui, ela é uma peça branca. Então foi simplesmente colocado definição de onde estaria batendo mais luz, onde estaria sombra projetada, onde tem sombra projetada foi colocado um cinza mais escuro, onde a luz estaria mais intensa foi deixado sem material, e aí logo ao lado dela foi colocado um pouquinho de cinza para dar essa diferenciação. Esse aqui já é um produto, né? O corpo dela é todo de plástico, então tem plástico de alto brilho né, no corpo mesmo da cafeteira aqui, que é vermelho. Então as transições dele são colocadas, tem o vermelho mais intenso, tem o vermelho mais escuro aqui, onde estaria com mais sombra, tem o rosinha, né, que eu tinha falado, que nesse caso aqui ele foi adicionado com lápis de cor. Eu fiz a cobertura toda dele com a marker vermelha, fiz essa cobertura aqui com cinza, né, onde está mais escuro foi com cinza sobreposto para dar esse tom mais escuro. E onde ele tá mais clarinho foi a aplicação do lápis de cor branco por cima, tá? Fazendo esse rosinha, que seria um tom intermediário aqui. Não chegou necessariamente a ficar branco em nenhum lugar, né, desse objeto. E, né, o brilho dele, ele fica diferente, ele é um brilho intenso, mas eu não quis deixar ele parecendo um metal. Então eu não deixei faixas brancas sendo formadas nele, eu deixei o highlight formado por esse rosinha que foi aplicado por cima ali. Aí aqui já é aquele carregador, né, que eu coloco o cinza mais escuro foi colocado na face, que tá batendo menos luz, né? Então é essa parte de trás. O meu cinza intermédio, o meu cinza claro ficou nessa parte aqui da lateral, e eu deixei como se fosse uma borda toda sem material para ela ficar mais branca por causa desse arredondamento das quinas. Então ele é um objeto que ele tem um arredondamento ali e que quando a luz bate nele, ela não faz essa definição de borda. Então ele fica mais claro realmente nessa superfície, né? Então, basicamente, com dois cinzas ali, eu fiz essa definição de onde teria menos luz batendo, de onde teria uma luz intermediária e de onde a luz estaria mais intensa. E aí eu fiz a cobertura praticamente uniforme dessas áreas. Aqui também a mesma coisa, né? Nessa área sem material aqui em cima é onde a luz estaria batendo mais intensamente.
A parte de cima ficou com uma cor parecida com essa daqui, que é como se a luz estivesse batendo dessa maneira. E aqui foi a face mais escura do objeto. Então aqui ficou com o cinza mais intenso, para mostrar que tem menos luz batendo naquela parte. Mas também, se a gente for olhar, é um preenchimento bastante uniforme. Aqui o moedor ele tem a parte de cima que é de plástico preto e a parte de baixo que é de plástico transparente. Então a parte de cima preta, preenchimento uniforme, né? Foi colocado aqui faixas pretas mesmo, mais escuras. Logo ao lado, isso que está um pouquinho mais claro, foi uma caneta marker cinza 70%. Então, dá essa pequena diferenciação do que é uma área onde tem menos luz batendo, onde tem, né, reflexos, talvez de alguma coisa escura que está ali perto. Essa área que baixa um pouquinho de luz ou está refletindo alguma janela que está ali perto, né, que fica um pouquinho mais claro. Esse efeito também pode ser conseguido com a sobreposição do lápis branco por cima de uma caneta preta. Então, assim, tem o canetão preto da Faber-Castell e um lápis de cor branco. Dá para fazer essa cobertura toda da área ali com esse canetão preto e depois com o branco vir fazendo a formação dessas faixas. Então ele não vai chegar a ficar branco, porque ele vai estar por cima de um preto, ele vai carregar essa cor do preto e vai ficar um cinza mais escuro. Então ele também dá é uma informação interessante que ele dá, dessa uniformidade sem transições muito bruscas entre as cores. Esse borrifador aqui também, a parte de cima dele é toda de plástico, preenchimento uniforme com transição de sentido de face fazendo a mudança do tom. Então, né, esse ponto aqui tá mais claro porque é onde estaria batendo mais luz, essa face. Essa daqui tá um pouquinho mais escura porque tá mais longe da luz, né, ela estaria batendo mais nesse sentido. Então, o que foi feito foi uma diferenciação, imaginando de onde a luz estaria vindo nesse objeto, definir a parte mais clara dele e fazendo essa aplicação, ou a aplicação, ou deixando esse espaço sem o material para que ele consiga fazer as vezes do highlight, né? E aí, então, agora eu entro nos vídeos de demonstração. Foi feita uma representação de plástico em sólidos básicos, né, mostrando essa uniformidade realmente da aplicação dos plásticos, com essa diferenciação de plásticos também de brilho mais intenso e os mais mate, né, os mais foscos. E aí o vídeo 20, ele vem com essa aplicação da textura de polímeros na estrutura de calçados. Então no começo do vídeo eu falo sobre como fazer essa estrutura dos calçados. Eu fiz uma apresentação também, eu vou falando em cima disso. E depois eu faço a parte prática mesmo, de fazer uma estrutura de calçado e depois de fazer a aplicação desses materiais poliméricos nele. Tá bom? Então, até um próximo conteúdo e é isso.